Os 14 principais arquétipos de Jung, mergulhando nas profundezas do inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX, desenvolveu uma teoria psicológica que revolucionou a compreensão da mente humana. Seus estudos sobre o inconsciente coletivo trouxeram à luz os chamados arquétipos, padrões universais e simbólicos que permeiam a psique de todas as culturas e indivíduos. Nesta reportagem, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo mundo dos arquétipos de Jung, explorando os 14 principais arquétipos que moldam nossas personalidades, motivações e comportamentos. Prepare-se para descobrir como esses símbolos arcaicos desempenham um papel crucial em nossas vidas, influenciando desde nossos relacionamentos mais íntimos até nossas aspirações mais profundas. Os 14 arquétipos de Jung. Primeiro, o eu, self. O arquétipo central que representa a totalidade e integração da personalidade. O eu, self. A unificação da psique. Dentro da vastidão do inconsciente coletivo, encontra-se um dos arquétipos mais fundamentais e transcendentes propostos por Carl Gustav Jung, o eu, self. Considerado o núcleo central da psique, esse arquétipo simboliza a totalidade e a integração da personalidade humana. É uma representação arquetípica do senso de unidade, buscando harmonizar os aspectos fragmentados e conflitantes do ser humano em um todo coeso e equilibrado. Jung percebeu o eu como um ponto de referência psicológico que abrange tanto o consciente quanto o inconsciente, transcendendo as divisões convencionais entre a mente consciente e os domínios mais profundos e obscuros do inconsciente. Ele acreditava que o objetivo final da individuação, um processo de autorrealização e crescimento pessoal, era alcançar uma conexão significativa com o eu. A jornada em direção ao eu é muitas vezes retratada como uma busca pelo autoconhecimento, onde o indivíduo se engaja em uma exploração interna de seus pensamentos, emoções, traumas, aspirações e valores. Nesse processo, a pessoa entra em contato com sua sombra, os aspectos reprimidos, negados ou desvalorizados de si mesma. O confronto e a integração da sombra são etapas cruciais no caminho para a totalidade do eu. O eu é frequentemente simbolizado por imagens de mandalas, círculos ou figuras centrais que representam a unificação e a totalidade. Essas imagens circulares têm sido encontradas em várias culturas ao longo da história, refletindo a importância universal do conceito de totalidade e integração da personalidade. A falta de consciência ou conexão com o eu pode levar a conflitos internos, desequilíbrio emocional e um sentimento de vazio existencial. Jung acreditava que a busca incessante por objetivos externos, sem uma conexão verdadeira com o eu, poderia levar à insatisfação e ao descontentamento contínuo. No entanto, ao reconhecer, abraçar e integrar os diferentes aspectos da personalidade, a pessoa pode experimentar uma sensação de plenitude, propósito e autenticidade. O eu, como um guia interior, pode fornecer uma bússola para a jornada de vida, permitindo que o indivíduo tome decisões alinhadas com seus valores mais profundos e objetivos autênticos. Em resumo, o arquétipo do eu representa a busca pela totalidade e unificação da psique humana. Ao explorar e integrar os aspectos conscientes e inconscientes de si mesmo, a pessoa pode alcançar uma maior compreensão de quem é e encontrar um sentido mais profundo de identidade e realização. O caminho em direção ao eu é uma jornada transformadora, na qual a integração de nossos aspectos mais autênticos nos leva a uma vida mais significativa e conectada com o nosso verdadeiro eu. Segundo, persona. A máscara social, o papel que uma pessoa assume em diferentes contextos, para se adequar à sociedade. Persona. A máscara social da conformidade. Em meio à complexidade da interação humana, Carl Gustav Jung identificou um dos arquétipos mais intrigantes, a persona.
Esse conceito psicológico representa a máscara social que cada indivíduo utiliza para se apresentar ao mundo, assumindo diferentes papéis e comportamentos de acordo com os contextos sociais em que está inserido. A persona é a fachada externa que usamos para nos adaptarmos e nos adequarmos às expectativas e normas da sociedade. Essa máscara social é uma criação consciente e inconsciente, moldada pelas influências culturais, pressões sociais, experiências de vida e papéis atribuídos a cada indivíduo ao longo do tempo. A persona desempenha um papel importante na construção da identidade social de uma pessoa, pois é através dela que nos apresentamos ao mundo e interagimos com os outros. Em diferentes situações e ambientes, a persona pode variar consideravelmente. Por exemplo, uma pessoa pode assumir uma persona mais séria e profissional no ambiente de trabalho, uma persona afetiva e carinhosa com a família, e uma persona extrovertida e sociável em eventos sociais. Cada um desses aspectos pode ser uma parte autêntica da personalidade da pessoa, mas a forma como são apresentados pode ser influenciada pela necessidade de se encaixar ou ser aceito nos diferentes círculos sociais. No entanto, o uso excessivo ou desequilibrado da persona pode ter suas consequências. Quando a máscara social se torna muito dominante ou desconectada da verdadeira essência do indivíduo, pode levar à alienação de si mesmo e a um senso de vazio interior. A pressão contínua para se conformar às expectativas sociais pode levar à perda da autenticidade e à supressão de partes importantes da personalidade. A análise consciente e a compreensão da persona são componentes essenciais para o processo de individuação proposto por Jung. Ao reconhecer a presença da máscara social e examinar sua relação com a verdadeira identidade, o indivíduo pode trabalhar em direção a uma integração mais equilibrada entre a persona e o self. Essa integração permite que a pessoa se apresente ao mundo de forma mais autêntica e genuína, sem a necessidade de esconder aspectos essenciais de sua natureza. Em última análise, a persona é uma ferramenta social necessária, mas é importante estar ciente de suas limitações e do potencial impacto na construção da identidade. A busca por uma expressão mais autêntica de si mesmo, equilibrando a conformidade social com a individualidade, pode levar a uma maior conexão com o self e a uma vida mais significativa e satisfatória. Atrás das máscaras que usamos para nos adaptarmos ao mundo, reside a verdadeira essência do eu, esperando para ser descoberta e integrada em toda a sua complexidade. Terceiro, sombra. Representa os aspectos obscuros e reprimidos da personalidade, os impulsos e desejos inaceitáveis. Sombra. O lado oculto da psique. Dentro do vasto e intrincado universo da psique humana, Carl Gustav Jung identificou um arquétipo de extrema importância e profundidade, a sombra. Esse conceito psicológico representa os aspectos obscuros, reprimidos e negados da personalidade de um indivíduo, abrangendo os impulsos, desejos e características que são considerados inaceitáveis pela sociedade ou até mesmo pelo próprio indivíduo. A sombra é composta por todos aqueles traços que preferimos esconder ou negar, seja por medo de julgamento, vergonha ou inadequação. Esses aspectos podem ser tanto positivos quanto negativos, pois incluem nossas fraquezas, instintos primitivos, desejos mais profundos e impulsos que podem ser considerados socialmente inaceitáveis. É importante reconhecer que a sombra não é apenas constituída por características negativas, ou ela também contém potencialidades não desenvolvidas, talentos e habilidades que não foram explorados ou aceitos. Na jornada de autodescoberta, confrontar a sombra pode revelar aspectos valiosos e ocultos de nós mesmos que têm o potencial de enriquecer nossa vida e contribuir para nosso crescimento pessoal. A negação ou repressão da sombra pode levar a conflitos internos, projeção e comportamentos autodestrutivos. Ao suprimirmos esses aspectos indesejados de nós mesmos, corremos o risco de projetá-los nos outros, atribuindo a eles aquilo que não queremos aceitar em nós mesmos. Reconhecer a sombra é um ato de coragem e autoconsciência,
pois requer confrontar e aceitar os aspectos menos conhecidos e mais desafiadores de nossa psique. Integrar a sombra é uma parte essencial do processo de individuação, o caminho de autorrealização proposto por Jung. Isso envolve trazer à luz esses aspectos ocultos, compreendê-los, aceitá-los e integrá-los de forma consciente na personalidade. Ao fazer isso, podemos alcançar um maior equilíbrio e autenticidade em nossa vida, liberando-nos das amarras da negação e auto-engano. A jornada para conhecer e abraçar a sombra é desafiadora, mas recompensadora. Significa aceitar a totalidade de quem somos, com nossas luzes e sombras, nossas virtudes e imperfeições. Ao enfrentar a sombra, podemos aprender a agir de forma mais compassiva e humilde, tanto conosco como com os outros, e nos tornarmos seres mais integrais e autênticos. Em última análise, a sombra é uma parte inerente de todos nós, e ignorá-la ou reprimi-la pode nos impedir de viver vidas plenas e significativas. Abraçar nossa sombra com coragem e compreensão é uma busca fundamental para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de uma conexão mais profunda e enriquecedora com nós mesmos e com os outros ao nosso redor. Quarto, ânima masculino e ânimos feminino. Representam as características psicológicas do sexo oposto que existem em cada indivíduo. Ânima e ânimos. A união dos princípios feminino e masculino. Dentro da teoria psicológica de Carl Gustav Jung, os arquétipos da ânima e ânimos ocupam um lugar de destaque. Esses dois conceitos representam os aspectos psicológicos do sexo oposto presentes em cada indivíduo, independentemente de seu gênero biológico. A ânima, presente no inconsciente do homem, personifica as características femininas, enquanto o ânimos, presente no inconsciente da mulher, personifica as características masculinas. Jung propôs que a busca pela totalidade do self envolve a integração desses arquétipos internos. Ao reconhecer e aceitar esses princípios opostos dentro de nós, podemos alcançar um equilíbrio psicológico e espiritual mais completo. A ânima e o ânimos desempenham papéis significativos em nossa autoconsciência e nas interações com os outros, moldando nossas atitudes, comportamentos e percepções em relação ao mundo ao nosso redor. Para os homens, a ânima representa a parte feminina de sua psique. Ela pode ser personificada em sonhos ou fantasias como uma mulher misteriosa, sedutora, maternal ou espiritual. A ânima desperta a intuição, a sensibilidade emocional e a criatividade. Quando a ânima está equilibrada, o homem pode desenvolver uma conexão mais profunda com suas emoções e com a parte mais sensível de si mesmo. Para as mulheres, o ânimos representa a parte masculina de sua psique. Ele pode ser retratado como um homem sábio, heróico, protetor ou intelectual. O ânimos desperta o pensamento lógico, a assertividade e a busca por realizações. Quando o ânimos está equilibrado, a mulher pode se sentir mais empoderada, capaz de tomar decisões conscientes e expressar sua individualidade de maneira autêntica. É importante notar que a ânima e o ânimos não são simplesmente estereótipos de gênero, mas sim representações simbólicas dos princípios arquetípicos. Eles podem variar amplamente entre os indivíduos e estão enraizados em experiências pessoais e culturais. Jung enfatizava que o objetivo não era suprimir esses aspectos, mas sim integrá-los de maneira saudável e equilibrada na psique, permitindo que esses princípios complementares se unissem em harmonia. A jornada de integração da ânima e do ânimos é uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Ao abraçar e compreender esses aspectos internos, o indivíduo pode experimentar uma maior plenitude, conexão e autenticidade. Essa integração contribui para um relacionamento mais saudável consigo mesmo e com os outros, pois permite uma compreensão mais profunda das complexidades do ser humano. Em conclusão, a ânima e o ânimos representam os princípios feminino e masculino presentes em cada indivíduo, independentemente de seu sexo biológico.
A integração desses arquétipos é essencial para alcançar um equilíbrio psicológico e uma compreensão mais profunda de si mesmo. Ao abraçar a dualidade desses princípios, podemos nos tornar seres mais completos e harmoniosos, capacitando-nos a viver vidas mais autênticas e significativas. Quinto, mãe, o arquétipo materno associado à nutrição, cuidado e proteção. Mãe. A fonte de nutrição e proteção na psique humana. Dentro do rico universo da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, o arquétipo da mãe ocupa um lugar de destaque e importância. Essa figura arquetípica representa o princípio materno presente em todas as culturas e em cada indivíduo, simbolizando a essência do cuidado, nutrição e proteção. A mãe arquetípica personifica o instinto materno inato, transcende a figura individual da mãe biológica e abrange a dimensão universal do amor e do acolhimento. Ela está enraizada no inconsciente coletivo humano e é moldada pelas experiências e imagens de mães presentes ao longo da história da humanidade. Associada à nutrição, a mãe representa o ato de alimentar tanto o corpo quanto a alma. Ela é o porto seguro onde buscamos conforto e afeto. É a presença que nos dá sustento emocional e psicológico, transmitindo cuidado e proteção, especialmente nos primeiros anos de vida, quando a dependência do ser humano é mais acentuada. Além disso, o arquétipo da mãe é o símbolo da generosidade e da compaixão. Ela ensina a importância de dar e receber amor, construindo laços de conexão e apoio emocional com outras pessoas. Na busca por esse tipo de nutrição, podemos encontrar a empatia e a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. A mãe arquetípica também é uma figura poderosa quando se trata de proteção. Ela representa a sensação de segurança e refúgio que buscamos nos momentos de vulnerabilidade. Seja nas fases iniciais da vida ou em momentos de crise ao longo do caminho, o arquétipo materno nos convida a procurar proteção e abrigo para enfrentar desafios e incertezas. Embora a presença do arquétipo materno seja essencial para o desenvolvimento psicológico saudável, sua ausência ou presença em desequilíbrio pode ter consequências significativas. Carências afetivas e a ausência de nutrição emocional podem levar a dificuldades emocionais e relacionais na vida adulta. Além disso, em alguns casos, o arquétipo da mãe pode ser mal interpretado ou projetado em outras figuras, como relacionamentos românticos, amigos ou líderes. Essa projeção pode levar a expectativas irrealistas e decepções, pois nenhuma figura externa pode preencher completamente o papel do arquétipo materno em nossas vidas. Ao abraçar o arquétipo da mãe em nossa psique, reconhecemos a importância de nutrir a nós mesmos e aos outros, cultivando a capacidade de cuidar e proteger tanto a nós mesmos quanto aqueles que nos rodeiam. Ao nos conectarmos com esse aspecto da nossa natureza, podemos experimentar uma maior plenitude emocional e um senso mais profundo de conexão e compaixão com o mundo ao nosso redor. O arquétipo da mãe nos convida a lembrar que todos precisamos ser nutridos e protegidos, e também temos a capacidade de ser essa fonte de amor e acolhimento uns para com os outros. Sexto, pai. O arquétipo paterno associado à autoridade, disciplina e proteção. Pai. A autoridade protetora e disciplinadora na psique humana. Dentro da complexa teoria dos arquétipos proposta por Carl Gustav Jung, o arquétipo do pai emerge como uma figura central e poderosa. Representando o princípio paterno, esse arquétipo é associado à autoridade, disciplina e proteção, e desempenha um papel essencial na formação da psique humana. O arquétipo do pai transcende a figura individual do pai biológico e engloba o aspecto universal da paternidade encontrada em todas as culturas e sociedades. Essa imagem arquetípica é enraizada no inconsciente coletivo, moldada pelas experiências ancestrais e históricas das relações entre pais e filhos. Associado à autoridade, o pai representa o princípio que estabelece limites e orienta o desenvolvimento moral e ético. Ele é símbolo de sabedoria,
força e estabilidade, capaz de oferecer orientação e liderança em momentos de dificuldade e incerteza. A presença paterna fornece um senso de segurança e confiança, permitindo que os indivíduos enfrentem os desafios da vida com resiliência e determinação. Além disso, o arquétipo do pai também está associado à disciplina. Ele personifica a capacidade de impor regras e limites, incentivando o crescimento e o desenvolvimento saudável. A disciplina paterna ajuda a moldar a personalidade do indivíduo, fornecendo estrutura e direção para que ele alcance seu potencial máximo. A proteção é outro aspecto fundamental do arquétipo do pai. Ele simboliza o papel protetor, guardião e provedor, oferecendo uma presença segura e acolhedora para seus filhos. A proteção paterna nutre um senso de confiança e bem-estar emocional, proporcionando uma base sólida para que os indivíduos enfrentem os desafios do mundo exterior. A ausência ou presença inadequada do arquétipo paterno pode ter um impacto significativo no desenvolvimento psicológico e emocional de um indivíduo. A falta de uma figura paterna positiva pode levar a questões como baixa autoestima, dificuldades em estabelecer limites, falta de confiança e problemas de autoridade. Por outro lado, a projeção excessiva do arquétipo paterno pode levar a uma busca constante por figuras de autoridade e a uma dependência emocional excessiva. Integrar o arquétipo do pai dentro de nós mesmos envolve reconhecer tanto suas qualidades positivas quanto seus aspectos desafiadores. Significa encontrar um equilíbrio entre a busca de orientação e liderança externas e a capacidade de desenvolver um senso interno de autoconfiança e disciplina. Em resumo, o arquétipo do pai representa a figura paterna protetora, disciplinadora e autoritária, presente em todas as culturas e na psique humana. Ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da personalidade e na formação da identidade do indivíduo. Ao abraçar e integrar o princípio paterno em nossa psique, podemos desenvolver uma maior força interior, sabedoria e senso de propósito, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com confiança e autenticidade. 7º. Criança divina. Representa a inocência, o potencial criativo e a conexão com o divino. Criança divina. O encanto da inocência e o potencial criativo. Dentro da rica teoria dos arquétipos de Carl Gustav Jung, encontramos um símbolo de encanto e inspiração, a criança divina. Este arquétipo personifica a inocência primordial, o potencial criativo inexplorado e a conexão com o divino, trazendo consigo uma energia de renovação e esperança. A criança divina representa a parte de nós que carrega a pureza e a simplicidade de uma criança. É o aspecto da psique que não foi afetado pelas feridas e traumas da vida, mantendo-se intocado pelo peso das experiências passadas. Essa inocência não implica falta de conhecimento ou sabedoria, mas sim uma disposição aberta e curiosa para explorar o mundo sem julgamento ou preconceitos. Essa conexão com o divino é expressa pela criança divina através da sensação de maravilhamento e admiração diante da beleza da natureza, da arte e da vida como um todo. É a capacidade de se maravilhar com o mistério do universo e de sentir uma ligação profunda com algo maior do que nós mesmos. O arquétipo da criança divina também traz consigo um potencial criativo ilimitado. É a fonte de nossa imaginação, inspiração e inovação. É a parte de nós que se conecta com a imaginação infantil e a capacidade de sonhar e criar novas possibilidades para nossas vidas. No entanto, a criança divina não deve ser confundida com uma mera infantilidade ou ingenuidade. Ela representa uma parte essencial de nós mesmos que precisa ser nutrida e protegida ao longo da vida adulta. À medida que envelhecemos, é comum perdermos o contato com essa parte, preocupados com as responsabilidades e desafios do mundo adulto. No entanto, a criança divina contém um poderoso lembrete de que é importante manter essa conexão com nossa essência autêntica e criativa, mesmo em meio às demandas cotidianas.
Integrar o arquétipo da criança divina em nossa vida envolve redescobrir essa inocência e admiração, alimentando nossa criatividade e permitindo-nos abraçar o espírito de brincadeira e curiosidade. É um convite para nos libertarmos das correntes do autojulgamento e das crenças limitantes que podem bloquear nosso potencial criativo. Honrar a criança divina em nós mesmos também significa reconhecer a importância de nutrir e proteger a inocência e a criatividade nas crianças ao nosso redor. É um chamado para criarmos um ambiente seguro e encorajador para que elas possam crescer e se desenvolver, preservando sua conexão com o divino e seu potencial criativo. Em resumo, o arquétipo da criança divina representa a inocência, o potencial criativo e a conexão com o divino em cada um de nós. É um convite para resgatarmos a maravilha e o encanto da infância, nutrindo nossa criatividade e mantendo viva a conexão com algo maior do que nós mesmos. Honrar a criança divina em nós e nas crianças ao nosso redor é uma maneira de cultivar uma vida mais significativa, inspirada e cheia de esperança. 8º. Herói. O arquétipo que busca aventura, enfrenta desafios e supera obstáculos. Herói. A jornada da coragem e superando limites. Dentro da rica tapeçaria dos arquétipos de Carl Gustav Jung, encontramos uma figura poderosa e inspiradora. O herói. Esse arquétipo personifica a busca pela aventura, a coragem para enfrentar desafios e a determinação para superar obstáculos. O herói é a personificação da busca pela excelência, superação e realização do potencial humano. O arquétipo do herói remete a narrativas mitológicas e contos épicos que permeiam a história da humanidade. Ele transcende culturas e gerações, simbolizando a jornada heroica que cada ser humano é chamado a enfrentar ao longo da vida. Essa jornada é mais do que uma mera busca externa, ela reflete a jornada interna de autodescoberta e crescimento pessoal. O herói é movido por um desejo intrínseco de enfrentar desafios e transformar-se. Essa busca por aventura pode levá-lo a terras desconhecidas, a enfrentar monstros e dragões simbólicos que representam seus próprios medos e inseguranças. O herói busca respostas, aprimoramento e a realização de um propósito maior. No decorrer da jornada do herói, ele é confrontado com obstáculos e dificuldades que parecem intransponíveis. Esses desafios podem representar os pontos mais obscuros da psique, os momentos de dúvida e desespero, e os momentos em que a coragem é testada ao limite. No entanto, é justamente a superação dessas adversidades que leva o herói ao crescimento pessoal e à realização de seu destino. Essa jornada do herói segue um padrão arquetípico que inclui etapas como a chamada aventura, o encontro com um mentor, a travessia do limiar entre o mundo conhecido e desconhecido, o enfrentamento de desafios, a transformação e o retorno ao mundo com um novo conhecimento e sabedoria. O herói também é uma figura inspiradora para aqueles ao seu redor. Sua coragem e determinação motivam e encorajam outros a buscar suas próprias jornadas pessoais. O herói representa o poder do exemplo, mostrando que é possível superar dificuldades e alcançar realizações extraordinárias. Entretanto, o arquétipo do herói não está isento de desafios e perigos. O excesso de heroísmo pode levar ao ego inflado ou à negligência das necessidades emocionais e relacionais. No decorrer da jornada do herói, ele é confrontado com obstáculos e dificuldades que parecem intransponíveis. Esses desafios podem representar os pontos mais obscuros da psique, os momentos de dúvida e desespero, e os momentos em que a coragem é testada ao limite. No entanto, é justamente a superação dessas adversidades que leva o herói ao crescimento pessoal e à realização de seu destino. Essa jornada do herói segue um padrão arquetípico que inclui etapas como a chamada aventura, o encontro com um mentor, a travessia do limiar entre o mundo conhecido e desconhecido, o enfrentamento de desafios, a transformação e o retorno ao mundo com um novo conhecimento e sabedoria. O herói também é uma figura inspiradora para aqueles ao seu redor.
Sua coragem e determinação motivam e encorajam outros a buscar suas próprias jornadas pessoais. O herói representa o poder do exemplo, mostrando que é possível superar dificuldades e alcançar realizações extraordinárias. Entretanto, o arquétipo do herói não está isento de desafios e perigos. O excesso de heroísmo pode levar ao ego inflado ou à negligência das necessidades emocionais e relacionais. É importante lembrar que, em sua jornada, o herói precisa aprender a equilibrar sua busca pela superação com a humildade e a compreensão de suas próprias limitações. Em resumo, o arquétipo do herói representa a jornada da coragem, aventura e superação de obstáculos. Ele personifica o chamado para se aventurar além das fronteiras conhecidas, enfrentar seus medos e desafios internos e buscar a realização do potencial humano. A jornada do herói é uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, que inspira não apenas a si mesmo, mas também a todos aqueles que encontram o chamado para a aventura em suas próprias vidas. 9. Trickster ou trapaceiro. O arquétipo brincalhão que desafia a ordem estabelecida e traz transformação através do humor e da subversão. Trickster, trapaceiro. O agente da subversão e transformação. Dentro do vasto panorama dos arquétipos de Carl Gustav Jung, encontramos uma figura intrigante e enigmática. O trickster, ou trapaceiro. Esse arquétipo personifica a essência brincalhona e irreverente que desafia a ordem estabelecida, rompe com convenções sociais e traz transformação através do humor e da subversão. O trickster é um arquétipo universal presente em diversas culturas e mitologias ao redor do mundo. Ele pode assumir a forma de uma divindade, uma figura folclórica ou um personagem mítico. Independentemente de sua aparência, o trickster é caracterizado por sua natureza disruptiva, desconcertante e muitas vezes provocativa. Uma das principais características do trickster é sua habilidade de quebrar regras e transgredir limites. Ele não se prende a normas sociais rígidas e pode desafiar a autoridade e a estrutura de poder estabelecidas. Sua atitude desafiadora o torna uma força de mudança e transformação, abrindo caminho para novas possibilidades e perspectivas. O humor é uma das principais armas do trickster. Através de suas travessuras e brincadeiras, ele traz luz à escuridão, oferecendo uma perspectiva cômica sobre a vida e as situações aparentemente sérias. O humor do trickster pode desarmar o medo e a rigidez, permitindo que as pessoas vejam as coisas de forma mais leve e flexível. Ao desafiar a ordem estabelecida, o trickster também pode trazer à tona questões inconscientes e tabus reprimidos pela sociedade. Ele atua como um espelho, refletindo as sombras e contradições que precisam ser reconhecidas e integradas. Em suas brincadeiras, o trickster pode revelar verdades profundas e desconfortáveis, convidando a uma reflexão mais profunda sobre questões subjacentes. O trickster é um agente de transformação. Sua presença subversiva pode levar à quebra de padrões estagnados e à abertura de novos caminhos. Ele traz a energia do inesperado e do imprevisível, desafiando as noções convencionais de realidade e possibilidade. No entanto, o trickster também pode ser uma figura ambivalente, representando tanto a criatividade e o espírito de liberdade quanto a trapaça e a enganação. Sua natureza dual reflete a dualidade da própria vida, com suas contradições e ambiguidades. Integrar o arquétipo do trickster em nossa psique envolve equilibrar sua energia brincalhona e subversiva com uma consciência ética e responsável. Aprendemos a abraçar a criatividade e a irreverência sem cair na manipulação ou na falta de responsabilidade. Em resumo, o arquétipo do trickster é uma figura brincalhona e subversiva que desafia a ordem estabelecida e traz transformação através do humor e da provocação. Ele atua como um catalisador para a mudança e a expansão de consciência, convidando-nos a questionar as normas e abraçar a criatividade e o espírito de liberdade.
O trickster é um lembrete de que a vida é um jogo de possibilidades e desafios, e que a sabedoria está em abraçar a jornada com curiosidade, flexibilidade e um toque de humor. 10º, velho sábio. Representa a sabedoria, a experiência e o conhecimento acumulado ao longo do tempo. Velho sábio. A fonte da sabedoria e experiência. Dentro da rica teoria dos arquétipos de Carl Gustav Jung, o velho sábio emerge como uma figura venerável e respeitada. Esse arquétipo personifica a sabedoria, a experiência e o conhecimento acumulado ao longo do tempo. O velho sábio é o guardião do conhecimento ancestral e a fonte de orientação para aqueles que buscam sabedoria e conselho. O velho sábio é um arquétipo profundamente enraizado na história e nas tradições humanas. Em inúmeras culturas e mitologias, encontramos figuras veneráveis e sábias, como os xamãs, os avós sábios, os eremitas e os mentores espirituais. Essas figuras são frequentemente retratadas como detentoras de um conhecimento profundo e da capacidade de ver além das aparências. Uma das principais características do velho sábio é sua conexão com o tempo. Ele representa a continuidade da vida e a passagem das gerações. Sua sabedoria é resultado de uma vida longa e repleta de experiências, e sua presença evoca uma sensação de estabilidade e sabedoria atemporal. O velho sábio é frequentemente retratado como um conselheiro, mentor ou guia espiritual. Sua presença é reconfortante e inspiradora, oferecendo insights e perspectivas que vão além da compreensão imediata. Ele representa a capacidade de olhar além do óbvio e encontrar significados mais profundos nas situações e nos desafios da vida. O conhecimento do velho sábio não é apenas teórico, é fruto da experiência vivida. Ele passou por inúmeras provações e tribulações, aprendendo lições valiosas ao longo do caminho. Essas experiências moldaram sua sabedoria e lhe conferiram empatia e compreensão em relação às lutas e triunfos da jornada humana. O arquétipo do velho sábio também é uma figura arquetípica que simboliza a busca pela integração do self. Ele representa a união de diferentes aspectos da psique, incluindo as experiências passadas, as sombras e a sabedoria interior. Ao abraçar o velho sábio dentro de nós mesmos, buscamos a reconciliação com nosso próprio passado e a compreensão de como ele moldou nossa identidade. Integrar o velho sábio em nossa psique também nos convida a valorizar a sabedoria e a experiência dos mais velhos. Em uma cultura que muitas vezes favorece a juventude e a rapidez da informação, o arquétipo do velho sábio nos lembra da importância de honrar e aprender com aqueles que trilharam um caminho mais longo. Em resumo, o arquétipo do velho sábio representa a sabedoria, a experiência e o conhecimento acumulado ao longo do tempo. Ele é uma fonte de orientação e inspiração, oferecendo conselhos valiosos para aqueles que buscam sabedoria. O velho sábio nos lembra da importância de valorizar a sabedoria dos mais velhos e da necessidade de integrar nossa própria experiência para alcançar uma compreensão mais profunda da vida e de nós mesmos. 11º, donzela. Simboliza a pureza, a inocência e o aspecto feminino jovem e vulnerável. Donzela. O encanto da pureza e vulnerabilidade feminina. Dentro da abrangente teoria dos arquétipos de Carl Gustav Jung, a figura da donzela emerge como um símbolo poderoso e encantador. Esse arquétipo personifica a pureza, a inocência e o aspecto feminino jovem e vulnerável. A donzela é a representação da beleza e da fragilidade, um ícone que carrega a essência da juventude e da ingenuidade. A donzela é um arquétipo comum em mitos, contos de fadas e lendas de diferentes culturas ao redor do mundo. Ela é frequentemente retratada como uma jovem mulher de beleza deslumbrante, cuja pureza é comparada a uma flor delicada que ainda não foi tocada pelas intempéries do mundo. A pureza da donzela não está apenas relacionada à sua inocência, mas também à sua conexão com o mundo espiritual e ao potencial de crescimento e renovação.
Ela simboliza o início da vida, a promessa de um novo começo e a renovação constante da natureza. A vulnerabilidade é outra característica-chave da donzela. Sua ingenuidade e falta de experiência a tornam suscetível a influências externas. A figura da donzela muitas vezes precisa ser protegida, e ela busca apoio e orientação daqueles ao seu redor. A donzela é também uma figura que desperta o desejo de proteção e cuidado nos outros. Sua vulnerabilidade suscita um instinto natural de proteção em muitas pessoas, fazendo com que se sintam compelidas a cuidar dela e garantir sua segurança. É importante notar que o arquétipo da donzela não deve ser confundido com uma figura frágil e passiva. Embora ela possa ser retratada como vulnerável, a donzela também pode carregar uma força interior e uma determinação oculta. Em muitas histórias, ela é a protagonista que supera obstáculos e desafios, revelando sua coragem e resiliência. O arquétipo da donzela também é uma representação do aspecto feminino jovem, que existe em mulheres e homens. Esse aspecto feminino é muitas vezes negligenciado em uma cultura que valoriza em demasia a assertividade e a agressividade. Integrar o arquétipo da donzela em nossa psique é reconhecer a importância da pureza e da vulnerabilidade, e também abraçar a beleza e o encanto do feminino jovem em nós mesmos. Em resumo, o arquétipo da donzela personifica a pureza, a inocência e o aspecto feminino jovem e vulnerável. Ela é a representação da beleza e da fragilidade, simbolizando o potencial de crescimento e renovação. A donzela nos convida a apreciar a beleza e a inocência do mundo ao nosso redor, ao mesmo tempo que nos lembra da importância de proteger e cuidar dos aspectos vulneráveis de nós mesmos e dos outros. 12º. Guerreiro. O arquétipo protetor e valente ligado à força e à coragem. Guerreiro. A força e coragem do arquétipo protetor. Dentro do vasto universo dos arquétipos de Carl Gustav Jung, o arquétipo do guerreiro emerge como uma figura imponente e valente. Esse arquétipo personifica a força, a coragem e o espírito protetor, representando a busca por proteção, justiça e honra. O guerreiro é uma figura comum em mitos, lendas e histórias heroicas de várias culturas ao redor do mundo. Ele é retratado como um combatente habilidoso e destemido, cuja missão é enfrentar ameaças, proteger os vulneráveis e preservar a ordem e a harmonia. Uma das principais características do arquétipo do guerreiro é sua força interior e determinação. Ele é um símbolo de resistência e tenacidade, capaz de superar obstáculos e adversidades com coragem e perseverança. O guerreiro não foge do confronto, mas enfrenta os desafios de frente, disposto a lutar por aquilo em que acredita. Além de sua natureza combativa, o guerreiro é também um guardião e protetor dos outros. Ele carrega a responsabilidade de cuidar daqueles que são mais frágeis e vulneráveis, defendendo os valores e ideais que considera importantes para o bem-estar da comunidade. O arquétipo do guerreiro também está associado à noção de honra e integridade. Ele segue um código de ética que o guia em suas ações, e suas decisões são pautadas por princípios morais sólidos. O guerreiro busca a justiça e a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e sacrifícios pessoais. É importante destacar que o guerreiro não é um arquétipo exclusivamente masculino. Ele pode ser encontrado tanto em homens quanto em mulheres, representando a força e a coragem que existem em todas as pessoas. O guerreiro é a expressão do impulso humano de proteger e defender, independentemente do gênero. Integrar o arquétipo do guerreiro em nossa psique envolve o equilíbrio entre a assertividade e a agressividade. É reconhecer a importância de lutar por nossos valores e proteger os outros, ao mesmo tempo que desenvolvemos a habilidade de utilizar nossa força de maneira construtiva e compassiva. O guerreiro também nos convida a reconhecer a natureza transitória da batalha. Nem todas as lutas são travadas com armas físicas, ou muitas vezes, os verdadeiros desafios estão em questões emocionais e espirituais.
O arquétipo do guerreiro nos encoraja a enfrentar essas batalhas internas com a mesma coragem e determinação que empregamos nas batalhas externas. Em resumo, o arquétipo do guerreiro personifica a força, a coragem e o espírito protetor que existe em todas as pessoas. Ele representa a busca por proteção, justiça e honra, e carrega a responsabilidade de cuidar e defender os outros. Integrar o arquétipo do guerreiro em nossa psique é abraçar nossa capacidade de lutar por nossos ideais e proteger o que é importante para nós, enquanto nos mantemos fiéis a princípios morais sólidos e compassivos. 13º. Morte e renascimento. Representa a transformação, o fim de uma fase e o início de outra. Morte e renascimento. A jornada de transformação e renovação. Dentro do vasto panorama dos arquétipos de Carl Gustav Jung, o arquétipo da morte e renascimento emerge como uma das figuras mais poderosas e simbolicamente ricas. Esse arquétipo personifica a jornada de transformação, marcando o fim de uma fase e o início de outra, representando o ciclo contínuo de morte e renovação que permeia a vida humana. A morte e renascimento não devem ser interpretados apenas em seu sentido literal, como o processo físico de morrer e renascer. Ao invés disso, esse arquétipo simboliza uma jornada psicológica e espiritual de mudança profunda e transformação interna. A morte, nesse contexto, representa o fim de uma fase, de uma forma de ser, ou de um aspecto da personalidade que já não serve mais ao indivíduo. Pode ser o fim de uma relação, de um emprego, ou mesmo de crenças e comportamentos arraigados. É o momento em que algo precisa ser deixado para trás, mesmo que isso seja doloroso ou desafiador. Essa morte simbólica é muitas vezes acompanhada de uma sensação de vazio, perda e desconforto, pois significa deixar para trás o familiar e enfrentar o desconhecido. É um período de escuridão e introspecção, em que se confrontam questões existenciais e se busca compreender o sentido e o propósito da vida. No entanto, o arquétipo do renascimento traz a promessa de uma nova fase, de um novo começo e de uma transformação interior. Através desse processo de renovação, o indivíduo emerge de sua jornada com uma nova perspectiva, um novo entendimento e um renascimento emocional e espiritual. Essa jornada de morte e renascimento é comum a muitos mitos, contos de fadas e histórias heroicas, onde o herói passa por um período de provação, enfrenta sua própria sombra, e, finalmente, renasce como uma pessoa transformada e revigorada. O arquétipo da morte e renascimento convida cada indivíduo a abraçar as mudanças e as transições inevitáveis da vida, a deixar para trás aquilo que já não é mais necessário e a se abrir para novas possibilidades e oportunidades. Essa jornada de transformação é um chamado para a autodescoberta e a evolução pessoal, e pode trazer consigo o crescimento, sabedoria e uma maior compreensão do propósito de vida. Integrar o arquétipo da morte e renascimento em nossa psique requer coragem e resiliência para enfrentar os desafios e incertezas que surgem em nossa jornada. Significa abraçar a impermanência da vida e aceitar a inevitabilidade da mudança, com a esperança de que, a cada morte, há uma oportunidade para um novo renascimento e uma nova chance de crescimento e renovação. Em resumo, o arquétipo da morte e renascimento representa a jornada de transformação, o fim de uma fase e o início de outra. Ele simboliza o ciclo contínuo de morte e renovação que permeia a vida humana, convidando cada indivíduo a abraçar as mudanças e a buscar a transformação interna e o renascimento emocional e espiritual. Essa jornada de autodescoberta e evolução pessoal pode trazer consigo sabedoria, crescimento e uma maior compreensão do propósito da vida. 14º. O buscador, o seeker. O arquétipo que anseia por significado, busca respostas e caminha em direção ao autoconhecimento. Buscador, seeker. A jornada do autoconhecimento e significado. Dentro do vasto universo dos arquétipos de Carl Gustav Jung, o buscador, ou seeker, emerge como uma figura inquieta e inspiradora.
Esse arquétipo personifica aqueles que anseiam por significado, buscam respostas e embarcam em uma jornada em busca do autoconhecimento. O buscador é o arquétipo que sente uma profunda inquietação interior, uma busca constante por algo maior do que a realidade aparente. Essa inquietação pode surgir como um sentimento de desconexão, uma sede de sentido e propósito ou um desejo profundo de compreender a própria essência. A jornada do buscador é uma busca incessante pelo conhecimento e pelo significado. Ele questiona o mundo ao seu redor, buscando respostas sobre a natureza da existência, a origem da vida, o sentido da dor e do sofrimento e a verdade sobre si mesmo e os outros. O buscador não se contenta com respostas superficiais ou conformismo. Ele é impulsionado por um desejo ardente de explorar os mistérios da vida e de expandir sua compreensão do mundo e de si mesmo. Essa busca incessante pode levar o buscador a se envolver em estudos espirituais, filosóficos, psicológicos ou científicos, buscando encontrar respostas para suas perguntas mais profundas. O arquétipo do buscador também está intimamente ligado à jornada do autoconhecimento. Ele compreende que a verdadeira sabedoria e realização pessoal são encontradas através da exploração interior, da confrontação com a própria sombra e do mergulho profundo na psique. Essa jornada de autoconhecimento pode ser desafiadora e dolorosa, pois exige enfrentar medos, traumas e limitações. No entanto, o buscador compreende que essa busca é essencial para o crescimento e a evolução pessoal, e está disposto a enfrentar essas dificuldades em nome da expansão de consciência. O arquétipo do buscador não é uma busca sem fim e sem propósito. Ele é uma jornada significativa em direção ao autodescobrimento, à realização do potencial pessoal e à conexão com algo maior do que nós mesmos. Essa busca pode levar o buscador a encontrar um propósito de vida mais profundo e a sentir uma conexão mais significativa com o mundo ao seu redor. No entanto, a jornada do buscador nunca é totalmente concluída. É uma busca contínua, uma jornada que se renova constantemente à medida que o indivíduo cresce e evolui. O buscador abraça a ideia de que a busca é tão importante quanto a própria chegada, e encontra significado e realização no próprio ato de buscar. Em resumo, o arquétipo do buscador personifica aqueles que anseiam por significado, buscam respostas e caminham em direção ao autoconhecimento. Ele é a figura inquieta que se recusa a aceitar respostas superficiais e se dedica a explorar os mistérios da vida e de si mesmo. A jornada do buscador é uma busca contínua e significativa em direção à expansão de consciência, ao autodescobrimento e à conexão com algo maior do que nós mesmos. Conclusão. À medida que exploramos os 14 principais arquétipos de Jung, mergulhamos em um reino profundo e misterioso que compõe a essência da experiência humana. Esses símbolos arcaicos transcendem fronteiras culturais e temporais, conectando a humanidade em sua jornada de autodescoberta e crescimento. Reconhecer e compreender os arquétipos dentro de nós nos convida a uma jornada de transformação e integração, permitindo-nos abraçar tanto a luz quanto a sombra que compõem nossa natureza humana. Ao aplicarmos essa compreensão em nossas vidas cotidianas e relacionamentos, podemos cultivar uma maior empatia, sabedoria e aceitação, tanto de nós mesmos quanto dos outros. A teoria dos arquétipos de Jung permanece uma fonte inesgotável de conhecimento e inspiração para a psicologia contemporânea, e sua relevância continua a ecoar em nossa compreensão da complexidade da mente humana. Ao reconhecer a presença dos arquétipos em nosso ser, temos a oportunidade de abraçar a jornada da individuação, um processo de integração de nossa psique e da realização de nosso verdadeiro eu. E assim, ao explorarmos a riqueza desses padrões arquetípicos, encontramos uma chave para desvendar os mistérios mais profundos da alma humana. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!